parte a necessidade de sabermos trazer para dentro de nós aquilo que é útil, porque remover os nossos hábitos da posição cômoda em que nos encontramos é muito difícil. É muito difícil para qualquer um de nós ter que tomar novos procedimentos contra o hábito comum que nós temos. Criar hábitos novos é difícil. Veja bem, você reconhece que determinada situação é ótima e agradável para você. Você sabe que é útil e necessário que se faça. Mas somente quando você se sente verdadeiramente ameaçado ou constrangido é que você reage com a mudança de hábito. Então, fazemos uma análise da nossa natureza e vemos como é difícil a natureza humana, que se acomoda naquilo que é mais agradável e mais cômodo, e assim se torna mais difícil a evolução que a espiritualidade maior deseja que todos nós venhamos a ter. Vejam bem, Deus Pai Todo-Poderoso, do alto do seu pedestal, isso numa orientação que nos passou os mentores, diz que Deus Pai Todo-Poderoso, no alto do seu pedestal, olhava para os seus mundos e ele via toda a sua multidão de espíritos movimentando em todas as partes. Espíritos de maior grau de evolução trabalhando para que espíritos de menor grau de evolução alcançassem um ritmo de evolução que melhorasse, que assim todo o sistema universal evoluísse de uma somente forma. E assim toda a espiritualidade se movimentando para ensinar aqueles menos evoluídos a alcançarem seus processos de evolução. E assim se desce para a Terra e vê que na Terra também mentores trabalham a todo tempo movimentando cadeias de energia para que aqueles que aqui estão também possam evoluir. E aí Deus Pai Todo-Poderoso vê que na Terra tem os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, e a insistência dos mentores de luz em querer ensinar aqueles que estão encarnados o processo de suas evoluções. Mas é difícil a resposta positiva por parte daqueles que estão encarnados, porque não há reação. É a maior reclamação da espiritualidade dentro do processo. Todo o ensinamento colocado, todos os livros colocados com informações para que possam tocar a mente daqueles que o recebem, toda a informação colocada em palestras, em orientações das diversas formas, são bem recebidas, porém não alteram o processo em que se encontram. A reação positiva é pouco dentro da cadeia evolutiva. E aí a gente analisa da nossa parte como é grande a dificuldade dos mentores de fazer com que as multidões se evoluam, porque você oferta tudo que eles precisam, mas a comodidade, o desinteresse é muito grande. Aí você pergunta, mas eu tenho interesse de evoluir, eu tenho interesse de obedecer às ordens de Deus Pai Todo-Poderoso? Meu irmão, nós reagimos dentro dos nossos interesses. Ter um interesse puramente espiritual é uma nobreza grandiosa que Deus Pai Todo-Poderoso deseja que todos nós venhamos a alcançar. Mas o nosso interesse se divide entre a parte material, a comodidade, o trabalho mais fácil, a atitude mais fácil, mais cômoda, aquilo que resolve nossa situação imediata, que é o nosso processo reencarnatório, a nossa vida encarnada atual, e assim no interesse para a evolução espiritual se torna menor. Mas você me pergunta, o que eu faço então para evoluir espiritualmente? Eu estou nessa luta e não tenho atitudes porque não tenho conhecimento do que fazer. Mas aí eu te digo que esse conhecimento é passado a todo instante pela espiritualidade. E existem situações básicas para que a gente possa recebê-los. E isso eu vejo que vocês aqui estão se dedicando, isso para mim, do meu ponto de vista particular, é um ato de demonstração de que vocês desejam sim alcançar aquilo que Deus Pai Todo-Poderoso propõe a todos nós, que é atitude. Que a atitude, o fato de vocês já estarem aqui, demonstra que vocês têm atitude para evoluir. Porém, a atitude não basta simplesmente vir para receber algum ponto de orientação. É importante que compreendamos que dentro do sistema, cada espírito tem o seu livre-arbítrio e o seu poder de decisão
que está dentro da sua consciência própria. Você, na sua consciência, direciona aquilo que você quer fazer e aquilo que você não quer fazer. E a luta dos grandes mestres é fazer com que as consciências se evoluam, que as pessoas veem os outros de outras formas, não pelo lado material, não pelo lado do interesse, da sua necessidade imediata, que os olhos sejam diferentes, que os ouvidos também sejam diferentes. Então é a grande batalha da espiritualidade maior, convencer as multidões de que a obra de Deus é uma só, como nós vimos na leitura do Evangelho, onde se fala dos trabalhadores da videira, ou podemos chamar os trabalhadores da última hora, onde o patrão paga 1 denário para os que chegaram primeiro e também para os que chegaram nos últimos momentos. Mas por que o patrão pagou o mesmo valor para os que chegaram primeiro e os que chegaram por último? Não porque ele não valorizou o tempo de cada um, mas ele valorizou a sua obra. Ele queria a sua obra pronta. E pelo valor da obra, todos os trabalhadores são igualmente tratados. Da mesma forma somos nós. A obra de Deus Pai Todo-Poderoso é fazer evoluir todo o seu sistema planetário. E precisamos então que todos trabalhem, mas aqueles que iniciou primeiro têm igual valor àqueles que iniciou por último, porque ele precisa que todos evoluam e o seu sistema planetário se ilumine, se torne um sistema planetário de espíritos bons, de espíritos evoluídos. Mas assim, vêm os mentores e falam das suas dificuldades. Trabalhar na Terra é difícil, porque todo esforço para intuir se torna inválido, porque os encarnados não dão importância às intuições para o bem. É difícil. O instinto, a parte instintiva do ser sobrepõe a parte da razão. O instinto carnal, o instinto material é que conduz à consciência física. E aí a espiritualidade analisa e vê que nas fases de consciência de um espírito, os seres encarnados estão na mais baixa, que é a parte instintiva. Quando a consciência estaciona na parte instintiva do ser, ele só busca aquilo que satisfaz o lado da matéria. Então, remover desse degrau mais baixo para o degrau superior, onde o lado espiritual começa a propor um raciocínio melhor, é a grande dificuldade que a espiritualidade encontra com a humanidade terrena. E assim vocês levantam seus olhos para a humanidade e vê o instinto sobrepõe a razão ao espírito. Deus Pai Todo-Poderoso então movimenta suas cadeias de energia, retira os espíritos que não evoluíram, que estão desencarnados, que intuem negativamente aqueles que estão encarnados, para que também não reajam. Eu não reagi, não evoluí, você também não reaja, para você cair no mundo que eu estou. Vamos viver juntos nesse mundo inferior aqui, cheio de escuridão. E assim os que caíram tentam convencer aqueles que ainda têm a oportunidade de evoluir para que também caiam. Olha, a sua inércia é grandiosa para mim. Assim vêm os espíritos das trevas e falam: olha, a sua inércia mental é a nossa vitória. A sua inércia de atitudes é grandioso para nós, que é isso que nós precisamos, que vocês não tenham atitudes de evolução, porque assim vocês se tornam nossos. Quantas vezes escutei isso dentro dos trabalhos obsessivos? Esse aí é nosso, eles são nossos. Aí você faz uma análise técnica junto com a espiritualidade maior e vê os espíritos das trevas têm razão, porque é dado conhecimento, é dado energia, mas as pessoas não reagem para sair do lado instintivo da sua consciência. Então o mundo das trevas está correto ao dizer que estes são nossos. Meus irmãos, façamos uma análise bem técnica de nós mesmos. E imagine então os mentores trabalhando, tentando te conceder a melhor situação. Aí você me pergunta: mas por que então eu passo dificuldades na minha vida? Por que minha vida é difícil? E aí eu é que lhe pergunto: sua vida é difícil de que forma? Ela é difícil dentro do seu interesse material, do seu interesse carnal.
Porque dentro do interesse espiritual você é muito bem assistido, você está dentro do planeta Terra, você está dentro de um sistema cercado de mentores, você que não quer escutá-los. Mas aí você entende que felicidade para você é aquilo que a sua consciência instintiva te sugere. E aí vem o seu lado espiritual e fala: se você não deixar de ser instintivo, você vai ser sempre um ser animalizado, vai ser sempre um ser inferior. Aí vem os mentores e falam: o que vamos fazer? A gente traz esses espíritos, encarna, desencarna, busca, conversa, orienta, tenta convencê-los a usar a carne como filtro da sua negatividade, para que ele possa adquirir virtudes melhores, de maior nobreza para o seu espírito, para a sua consciência. Tentamos prepará-los para que eles desencarnem e venham para os mundos superiores como espíritos evoluídos, mas as consciências não se adaptam à evolução. As consciências não se adaptam a atitudes nobres. As consciências não conseguem viver com boas virtudes. Incomoda aos seres instintivos as boas virtudes. Aí vem sim os mentores dizer: o que vamos fazer? Deus Pai Todo-Poderoso propõe: vamos separar o trigo do joio. Vamos separar aqueles que estão despertando, que têm vontade de evoluir, e vamos classificá-los para uma situação dimensional, para que possam viver em tal local. Vamos afastar aqueles instintivos, que são o joio, para que eles então vivam com seus instintos, até um dia despertarem as suas consciências e de forma racional perceberem que existe uma situação melhor que pode ser alcançada. Vamos trazer para um degrau superior aqueles que empenharam, lutaram e conquistaram as suas energias de luz, alcançaram uma consciência melhor, e vamos trazê-lo para perto desses que têm uma consciência também melhor, e assim, já evoluídos, viverão em atitudes de nobreza e de melhor virtude. Meus irmãos, veja a dificuldade da espiritualidade maior. Veja imagine você com um colégio cheio de alunos, de diversas salas, alunos de toda a natureza, e você tem aquela sala de aula onde tem alunos que querem aprender, querem seguir, tem alunos que não têm interesse, tem alunos que são rebeldes. O que você faz? Como tratar dessa situação? Na sua sabedoria, você como professor, como instrutor, propõe: vamos separar os bons dos ruins, para não prejudicar os bons. Assim também pensa a espiritualidade maior: vamos separar os bons dos ruins, para que não haja prejuízo àqueles que desejam melhorar. E assim a escalada espiritual da evolução é trabalhosa para a espiritualidade maior. E os trabalhadores descem para o plano terreno, para tentar convencer os encarnados a serem nobres em suas atitudes, a serem espiritualizados. E aí se encontra a grande dificuldade. Meus irmãos, nós estamos dentro de uma escola técnica de evolução de espíritos. Vocês já perceberam isso? Nós estamos dentro dessa escola e buscamos evoluir. E para que possamos evoluir, precisamos conhecer aquilo que não devemos fazer. Veja bem, você sabe o que deve fazer e sabe o que não deve fazer. Então, na sua consciência é importante que você determine a você próprio aquilo que você não vai fazer mais, porque é instintivo nosso, é do nosso instinto a gente deixar de fazer do que fazer o nobre. Você lutar para não fazer é mais fácil do que lutar para construir um hábito. Se você puder lutar para construir um hábito e lutar para não fazer ao mesmo tempo, é grandioso, é maravilhoso, porque você vai alcançar a sua evolução mais rápido. Mas ao menos lute para não fazer aquilo que você sabe que não deve. Marque na sua relação: eu vou mudar minha forma de ser, eu vou melhorar minhas qualidades, meu trato com as pessoas, meu trato comigo mesmo. O mais importante é como você se trata. Então, veja, eu vou mudar meu trato. Hoje eu não faço mais isso, a partir de agora eu não faço mais aquilo outro, a partir de agora eu não falo tais palavras, a partir de agora serei mais calado para que eu não fale coisas que desagradam.
E assim você vai lutar contra aquilo que você não quer fazer. E depois que você então estiver seguro na sua batalha, que você então lute para construir a nobreza que você deseja ter. Porque é difícil você construir nobreza em cima de alicerces frágeis, alicerces fracos. Por isso eu digo a vocês que era melhor, primeiramente, lutar contra o que não se deve fazer. Porque é importante que façamos isso. Meus irmãos, a escola da evolução em que vivemos, que é a escola terrena, é uma escola de fato conturbada. Mas grandioso é a nossa situação, porque já percebemos. Nós já conseguimos perceber o que é certo e o que é errado, o que podemos e devemos fazer e o que não devemos fazer. Então esse despertar de consciência, para nós já é um ponto muito positivo. E é positivo também, dentro das nossas análises, onde está posicionado a minha forma de ver as coisas, de compreender. Isso eu falo posição mental. Então avalie a posição mental de vocês para ver onde a mente está aprisionada. Porque o que eu falo prisão da mente? Existe na Terra várias plataformas doutrinárias. Existe na Terra vários conceitos. Não digo que são ruins, são bons conceitos, mas cada conceito tem o seu nível de informação. E o que eu sempre digo, a informação, o conhecimento traz energia e energia traz conhecimento. Então determinada informação está presa numa cadeia de energia, que nós chamamos cadeia mental de informações. Se sua mente está presa naquela cadeia mental de informações e aquela cadeia mental de informações não evolui, então algo está errado. Ou a cadeia mental de informações evolui, ou você busca uma cadeia mental de informações mais evoluída. Mas nós não podemos viver presos em conceitos. Lembrando, o conceito maior é aquele que você pode praticar, é aquele que faz com que a luz desperte dentro de você e te traga a paz interior e a consciência elevada e tranquila. Aquela em que você pode perceber que você está com a espiritualidade maior, que você está com os mentores e você sente essa alegria dessa companhia da paz que eles lhe trazem. É importante que façamos essa compreensão. E aqui então eu falo para vocês a nossa preocupação em trazer aquilo que os mentores nos orientam durante todo o tempo. E vocês percebem que sempre temos informações novas, sempre temos degraus novos para subirmos. E o degrau é feito de conhecimento, de práticas doutrinárias, de elevações na cadeia de energia, de mudança de posição mental, mudança de hábitos e uma série de detalhes. Não se sobe degrau estacionado no mesmo ponto. Degraus de evolução carregam suas bagagens próprias. E como a gente sempre fala, cada dimensão seleciona aquele que lá deve estar pelo seu nível vibratório. O nível vibratório elevado só é proporcionado com mudança de posição mental, mudança da nossa cadeia de energia. Mas graças a Deus, meus irmãos, nossas informações são técnicas porque já estamos numa escola mais racional. Temos que ser racionais. Não vamos ficar adorando situações. Podemos aprender com o exemplo dos outros, mas o maior exemplo que você deve basear é o seu próprio exemplo. É você analisar o que você acertou e o que você errou e em que ponto você tem que chegar. E falo para vocês, enquanto estiver na Terra, não vamos alcançar a plenitude da nossa evolução. Podemos evoluir o máximo em espírito, transbordar as dimensões nos nossos desdobramentos, mas ainda temos portas abertas para passar. E se tem portas abertas para você passar nos mundos espirituais, então é porque ainda não chegou para você nenhum limite de evolução. Não há limite de evolução para o espírito. E que você faça então do seu próprio espírito um ser livre, não aprisionado na consciência física, não aprisionado nos instintos da natureza humana, para que ele possa descobrir os grandes conhecimentos que existem acima de nós, para que ele possa absorver esses grandiosos conhecimentos, não pela curiosidade, mas pela prática, pela necessidade de alcançá-los e de fazer desses conhecimentos
a sua nova forma de vida. É assim que se faz evolução, é assim que se transforma. E a cada dia nós nos transformamos. Lembre-se disso. A cada dia nós nos transformamos, porque a cada dia há uma descarga de energia nova na Terra. E essa energia sempre alcança aqueles que estão com os plexos cristalizados na luz para recebê-los. Então, cada gota dessa energia é um processo de transformação para os espíritos que assim permitem ser. Por isso falo, a cada dia somos diferentes do dia anterior. Graças a Deus. Meus irmãos, assim, temos a nossa conclusão para o trabalho do dia de hoje. Buscarmos sempre melhorar, nos lapidar. Não existe ser perfeito ainda. Não estamos perfeitos o suficiente para estacionarmos em nossas posições. Então, sempre buscando, sabendo que a maior força para a evolução de um espírito é a humildade. A humildade é o maior poder energético que impulsiona o espírito no caminho da evolução.